tudo certo, né? Nós não estamos passando por um momento legal, mas como eu tenho dito nos últimos vídeos aí, nós vamos superar, tá? Nós vamos vencer. A gente só precisa de tomar os devidos cuidados aí, né? Que a gente já sabe quais são, tá certo? E manter sempre a mente positiva, tá certo? Bom, é o seguinte, o assunto dessa aula será a filosofia helenística, tá bom? Que é uma filosofia bastante interessante, gente. Eu recomendo. Aliás, todos os temas da filosofia eles são bastante interessantes para a gente, né? Então, quer dizer, eu acabo sendo bastante redundante aqui. Mas vamos lá. Nesse caso, tem, digamos assim, um toque especial, porque essa filosofia helenística, que é o assunto da aula de hoje, né, ela traz algumas ideias, conceitos assim, bem interessantes que, cara, tem para nossa vida, assim, eu acho que ajuda bastante, viu, cara? Vale a pena dar uma lida sobre a filosofia helenística, né? E refletir sobre as suas ideias, tá? Bom, além disso, nós estamos estudando, né? Nós temos como objetivo aí vencer uma prova, né? No caso aí, o vestibular, né? E pensando nisso, a gente procura abordar aqueles temas dentro desse assunto aí da filosofia helenística que normalmente são aqueles mais pedidos, mais requisitados, tá bom? Só que antes da gente falar da filosofia helenística em si, é importante que a gente dê o contexto, né? Porque inclusive tem muitas questões de prova de vestibular que abordam justamente essa questão do contexto histórico do surgimento do helenismo, tá? Ou melhor dizendo, da filosofia helenística, né? Bom, como o próprio nome já sugere, né, gente? A filosofia helenística ela é do período helenístico da história da Grécia Antiga, né? Ou seja, aquele período em que a Grécia estava em decadência, né? Eu vou tentar explicar um pouco melhor isso. Vamos lá. Naquela época, né, e nós estamos falando aí do século IV a.C., né, Alexandre o Grande era o rei da Macedônia, era o governante da Macedônia. Né? Só que ele ficou pouco tempo na Macedônia. Por quê? Porque ele juntou exércitos, tanto composto, né, esses exércitos compostos por macedônicos, quanto também por gregos. Né? Então ele formou ali um grande exército e com esse exército ele foi em direção às grandes civilizações do Oriente. Né? E ali ele foi conquistando, né? Ele realizou conquistas gigantescas. Né? É, o norte da África inteirinho, o Egito, a Pérsia, a Mesopotâmia, né? Aquela região ali da Fenícia, né? Onde hoje é o Líbano. Né? Então, ele chegou até a Índia. Né? Bom, então ele realizou conquistas territoriais muito grandes. Durante essas conquistas, isso é coisa que a gente já estudou, nós já sabemos, né? E durante essas conquistas ele foi difundindo a cultura grega, a cultura helênica, né? E acabou acontecendo, por conta então dessas conquistas, uma mistura entre a cultura grega, tá? Professor, mas ele não era macedônico? Vamos lá, gente. A Macedônia era diretamente influenciada pela cultura grega. Né? A gente pode dizer que praticamente a cultura macedônica era a cultura grega. Né? Eles eram muito próximos ali. Só para vocês terem uma ideia, o professor, né, o tutor, né, intelectual do Alexandre o Grande foi Aristóteles. Né? Então, daí já dá para você perceber o tipo de influência. Né? Aristóteles que a gente estudou agora há pouco. Né? Então, o tamanho da influência da cultura grega na cultura macedônica era gigantesca. Né? A gente pode dizer que praticamente a cultura macedônica era a cultura grega. Né? Ou helênica. Né? Então, o que aconteceu? Quando Alexandre o Grande, né, foi conquistando esses territórios todos aí, né, o que aconteceu foi uma mistura da cultura grega, então, da cultura helênica, com as diversas culturas orientais com as quais eles foram tendo contato nesse processo de conquista. Né? E essa mistura cultural acabou dando origem a uma nova cultura. Né? E essa nova cultura era resultado dessa mistura entre cultura
helênica e cultura oriental. Né? O nome dessa cultura é cultura helenística. Né? E dessa cultura helenística surge então a filosofia helenística. Né? Então, gente, o contexto era esse. Então, quando eu estava falando sobre a decadência da Grécia, né, se a gente entender a Grécia como a Macedônia estando junto, então não existia essa decadência. Mas se a gente for entender a decadência grega como a decadência de Atenas, de Esparta, aí sim, né, porque nós vimos que nas guerras do Peloponeso, né, quando as cidades-estados da Grécia entraram em guerra, em conflito umas contra as outras, o que foi que aconteceu? Houve o desgaste dela que permitiu com que a Macedônia depois conquistasse e implantasse ali uma hegemonia macedônica sobre a Grécia Antiga, sobre as cidades-estado da Grécia. Né? Então, se a gente for considerar a Grécia como apenas essas cidades-estados, né, Atenas, Esparta, aí elas realmente estavam sofrendo já um período de dominação. Mas se a gente for considerar a cultura grega englobando aí o reino macedônico, né, então era um reino, era uma cultura, uma civilização poderosa ainda, né? Daí as conquistas de Alexandre o Grande que não me deixam mentir, tá certo? Mas o importante é que vocês entendam esse contexto. A visão de mundo dos gregos havia mudado bastante. Né? Se vocês estudaram o capítulo, e vocês devem ter estudado, né, o capítulo lá sobre Aristóteles, vocês vão notar, né, que Aristóteles ele tinha uma certa, não sei se vocês perceberam isso, mas ele estava um tanto quanto decepcionado, né, com o modelo de política, de sociedade da Grécia Antiga. Então, estava rolando uma espécie de uma certa desilusão, vamos falar assim, né, com o modelo grego. Então, eles começaram, os próprios gregos, os filósofos, né, que comungavam, né, do pensamento grego, começaram a questionar já aquele modelo de civilização, de cultura, enfim. Né? Pois muito bem. O que acontece então? Né? Essa desilusão ela também faz parte dessa filosofia. Na hora que eu estiver aqui nessa videoaula abordando, né, os tópicos aí, eu acredito que vocês vão conseguir perceber essa certa desilusão aí, né, com vamos dizer assim, com o modelo de vida, com o jeito de pensar dos gregos antigos, tá bom? Eu peguei aqui um conjunto de slides da internet mesmo, não são meus, né? Eles não estão assim 100% completos, não, mas se eu fosse montar um aqui para mim, ia demorar muito, né? E eu corri o risco de adentrar madrugada tentando gravar essas aulas aí e de repente às vezes nem conseguir, tá? Porque dá trabalho, cara, é incrível, é um negócio bobo, né? Mas se você for tentar montar um conjunto de slides aqui, para você editar não é fácil não, né? Mas vamos lá, isso não é assunto da aula, tá? Mas o importante é que pelo menos com o slide a gente vai tendo um pouquinho de referência, né? Em cima do nosso estudo, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada aqui nesses slides, o que eles têm para mostrar para a gente em termos de contexto. Né? Vocês vão ver que ele é bem chutinho, mas serve. Né? Então vamos lá. Helenismo e suas principais características. Escola é o tema, né, o título aí do slide. Mas vamos lá. Né? Opa, não queria voltar para cá não. Apertei o botão errado. Vamos lá, é para cá. Aí, pronto. Né? Fim da Era Clássica. Aí vocês estão vendo aqui, né, o desmoronamento da polis. Ou seja, o modelo político, o modelo de civilização, né, das cidades-estados da Grécia, ele meio que tinha falido, porque, afinal de contas, os gregos estavam agora dominados pelos macedônicos. Né? Apesar de serem da mesma cultura, aquela coisa toda, mas fere um pouquinho, digamos, né, não vou falar a honra, mas o orgulho, né, dos gregos, que eles se achavam o máximo, né, e de repente estavam sob o comando de um outro reino. Né? Inclusive, eu não sei se vocês já notaram isso, tá? Mas os gregos eles se achavam, tá? E aqui vocês estão vendo o ideal cosmopolita, tá? Então vamos lá, gente, só para localizar vocês aí. Antes, o que nós tínhamos era o ideal que polita e não cosmopolita, tá legal? Ou seja, o ideal é o ideal da polis,
da cidade-estado. A cidade-estado era máxima, era o que tinha, entendeu? Era o modelo de governo perfeito, tal, enfim, né? Era aquilo ali, era o que tinha de melhor, né? Depois que eles são dominados, que eles são conquistados, e Alexandre o Grande sai e vai realizando grandes conquistas, né, a ideia vai mudando. Ao invés de você pensar numa cidade, estado, você já começa a pensar em império, foi o que o Alexandre o Grande fez. Né? Então, ao invés de viver uma vida apenas na polis, você vai viver uma cosmopolis, ou seja, né, a união de todas as polis do mundo. Né? Um mundo cosmopolita, um mundo onde todas as civilizações, todas as cidades serão agregadas e formarão uma coisa só. Essa era a ideia, né? Era o ideal de Alexandre o Grande e isso que acabou, digamos assim, influenciando e prevalecendo dentro da cultura lá dos gregos antigos e daqueles povos orientais que tiveram contato com a cultura grega. Né? Então começou a se formar entre os gregos, né, na cultura ocidental, esse ideal cosmopolita de união, né, então, de todos os povos. Quando a gente começa a estudar as batalhas, os acontecimentos relativos aí a campanha do Alexandre o Grande, você nota nele, né, o desejo de realmente formar um único império, um único governo. Né? Ele inclusive estimulava a miscigenação racial, né, étnica, promovendo casamento de soldados, de oficiais do seu exército com mulheres dos lugares por onde eles passavam. Né? Então a ideia era formar ali, né, não só ali, mas em todos os lugares por onde eles passassem, um povo só, uma cultura só, um governo só. Né? Então é isso que a gente está chamando de ideal cosmopolita. Né? Ao invés de eu ficar fechado aqui na polis, eu vou me abrir, eu vou ter contato, eu vou, né, me relacionar com outros povos e ser tudo uma coisa só. Deu para entender? Né? Então essa era a mudança de pensamento, beleza? Vamos voltar aqui. Né? Então é esse ideal cosmopolita que, em substituição ao ideal da polis, da cidade-estado, né, é a passagem da cultura helênica grega, portanto, a cultura helenística, ou seja, a cultura já misturada com a dos povos orientais, tá bom? Do cidadão ao indivíduo, né? Ao invés de eu estar preocupado, né, com as coisas do mundo, da polis, eu vou estar preocupado assim comigo mesmo, tá joia? Então a filosofia, ela começa a se voltar muito para o indivíduo. E você fala, professor, mas Sócrates já não fez isso? O período dele não é um período antropológico? Né? Dá para a gente fazer um pouco dessa confusão. Mas nesse caso aqui, né, vocês vão perceber que Sócrates ele tinha uma preocupação do papel do cidadão em relação ao conjunto da sociedade. Né? É um ideal coletivista, sim. Tá? Apesar que a cultura grega era uma cultura individualista, né? Mas assim, tinha o sentido de você saber o que era virtude, o que era bom, então, pensando numa boa cidade, numa boa política. Né? E já aqui, os filósofos, né, do período helenístico, eles vão se voltar para as questões o quê? Para as questões pessoais, tá bom? Então, não vai ser uma filosofia muito voltada para a política, para o mundo, para as coisas do mundo, e sim para a própria pessoa. Né? Então vamos passar aqui de slide, vamos dar uma olhadinha o que a gente tem aqui. Né? Aí vamos ver aqui agora as escolas, né, desse período helenístico, tá certo? Aí nós vamos ver, por exemplo, né, o cinismo, né, o epicurismo, o estoicismo, né, e o ceticismo, que são as grandes escolas. A primeira que a gente está vendo aí é cinismo, né, que teve como seu principal representante, né, inclusive é considerado o pai dessa escola, é o Diógenes, né? De Sinope, tá? Então, tá Sinope aqui, né? O pessoal uns fala Sinope, uns falam Sinope, não tem problema, tá? Antístenes também, né? Foi um outro filósofo dessa escola, mas o que ficou mais famoso foi esse Diógenes aqui, né? E vocês estão vendo uma imagem aqui de Diógenes morando onde? Onde que ele está morando? Dentro de um barril, tá legal? Dizem, né, que ele morava dentro de um barril. Né? Ele tinha uma frase, ele dizia: não quero possuir nada para não ser possuído por nada. Né? E aí tá ele aqui, ó, morando dentro do barril e cercado por cães.
A palavra cinismo vem de kinos, né? Que quer dizer cão, tá? Cachorro no grego antigo. Tá? Então cinismo vem justamente disso. Viver uma vida como os cachorros vivem. Professor, é sério isso? Vocês vão ver, tá lá no livro. Tá legal? Tá lá na apostila, só vocês darem uma olhada. A proposta era essa mesmo, tá? Viver como um cachorro. Tá? Ou seja, não se preocupar com absolutamente nada. Tá? Ele dizia o seguinte, falou, os cães, eles se preocupam o que eles vão comer amanhã? Não. Mas eles como que aparecer, entendeu? Que eles conseguiram encontrar. Pronto. Então, ele pregava uma vida sem preocupações, tá? E vocês já devem ter ouvido falar aí, né, mais de uma vez, né, que quanto mais coisas você tem, maiores são as suas preocupações. Né? Então o que ele estava pregando era justamente o contrário disso. Não tenha nada e não se preocupe com nada. Entendeu? Que você vai ver tranquilo, você vai viver uma vida tranquila. Né? Então daí essa imagem que vocês estão vendo ser bastante ilustrativa da filosofia, né, do Diógenes, né, que é dessa escola aí do cinismo, tá bom? Aí vocês vão ver aqui embaixo, opa, toda hora eu erro esse negócio. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui embaixo o anticulturalismo, né? Anticulturalismo no seguinte sentido, né? Que a cultura grega, né, antiga, era uma cultura voltada para o quê? Voltada para a beleza, para o esplendor, né? Assim, de um apego às coisas do mundo. Né? Chegava a ser inclusive hedonista, né? Individualista. E já no caso do Diógenes aqui, do cinismo, né? Ele falava, não, ficar pegado dessas coisas aí não vai te levar a absolutamente nada, tá legal? Então essa era a pregação aí do Diógenes, tá? Que é então o principal representante do cinismo, certo? Uma outra coisa interessante sobre o cinismo, viu, gente, é que ele dizia, né, o Diógenes aí, ele dizia o seguinte, né, e os filósofos que seguiam, né, o seu pensamento, que o conhecimento teórico, né, ele era inútil, né, que não era capaz de levar a felicidade do ser humano. Né? Então ele dizia que as pessoas não deveriam se preocupar, por exemplo, com a matemática, com a física, né? Esses estudos muito teóricos aí, porque ele fala assim, não, você deve se apegar mais assim, às coisas práticas do dia a dia, né? Aquilo que se apresenta, né, para você como problema e você tem que resolver lá na sua vida. Né? E ele dizia que quanto menos coisas você tiver na vida, menos problema para resolver você teria, tá certo? Então ele dizia que esses conhecimentos teóricos aí realmente não ajudavam o homem a chegar a lugar nenhum, era uma das ideias da escola do cinismo. Ele dizia também que quanto mais natural fosse a sua vida, melhor, tá? Então ele dizia: observe os cães que eles vão ensinar para você como você deve viver. Né? Então ele dizia que a maior parte das preocupações do homem era em relação às suas posses, aquilo que ele possuía, e era também a preocupação que o homem tinha em seguir as convenções sociais. Né? Como, por exemplo, se vestir bem e tal, né? Se comportar de tal maneira quando você estiver num ambiente assim, assado. Né? Então ele dizia que tudo isso era uma convenção. Né? Uma coisa que os homens convencionaram a dizer que deveria ser daquela maneira. Né? E que quando você se desapegasse disso, você procurasse viver a vida da forma mais natural possível, é o momento em que você encontraria então a verdadeira felicidade, né? Vivendo conforme a essência da sua natureza, tá certo? Então quando ele falava viver como um cão, gente, ele levava isso às últimas consequências. Tá bom? Ou seja, ele pregava que, cara, você sentiu vontade de fazer alguma coisa, de fazer, de realizar as suas necessidades físicas, biológicas, né? Faça. Por que você deve se preocupar se os outros estão olhando, tal, enfim? É isso que vocês estão pensando mesmo, cara. Tá na necessidade de fazer alguma coisa, vai lá e faz. E não tá importante fazer na frente de ninguém, assim como os cães. Tá legal? Então, era bastante radical o pensamento aí de Diógenes, tá? Eu acho que tem uma outra figura, tem uma outra ilustração aí que é bastante interessante também. Vamos voltar aqui. Né? Aqui embaixo vocês estão vendo a autarquia. Autarquia é o que, gente? É no sentido de você ter uma vida completamente o que? Desligada, tá legal? Dos valores sociais, né? Das convenções. Você tem uma vida totalmente independente. Né? Então essa ideia de autarquia está ligada a isso.
tá bom? Deixa eu passar aqui, né? Aí, ó. Aí vocês têm uma outra pintura, por sinal, todas as duas, né? Belíssimas aí, pinturas muito bonitas, né? O encontro de Diógenes e Alexandre o Grande, né? Que dizem também, né? Existe uma lenda aí de que Alexandre o Grande teria encontrado com ele, queria se encontrar porque ficou sabendo, né, que tinha um filósofo muito famoso e tal, né? E tinha um jeito de pensar. Aí ele chegou foi lá conversar com Diógenes, né? Diógenes não deu muita atenção para ele. Aí o Alexandre o Grande falou assim: ó, o que eu posso te dar? Ele falou assim: me devolva o meu sol, dá licença, né? Você está fazendo, tipo assim, você está fazendo sombra, eu quero o meu sol de volta, né? Então não pediu mais nada para Alexandre o Grande. Então, quer dizer, o cara mais poderoso da Terra perguntou o que ele gostaria de receber dele, né? O Alexandre o Grande, e o cara falou: não, sai da minha frente, você está tampando meu sol aí, velho, né? Foi mais ou menos isso. Então, quer dizer, é uma proposta de vida radical, radical pra caramba, né? Mas bastante interessante, né? Não tô falando para ninguém seguir isso aí, não, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tá só tendo uma aula aqui de filosofia. Vamos voltar aqui então aos slides. Tá? Aí nós vamos passar aqui então para a escola do ceticismo. Bom, gente, sobre o ceticismo, essa imagem aí também, outra pintura, né? Muito bonita. Anotem a perfeição disso aí, tá? Que vocês estão vendo? Que cena? Vocês conseguem reconhecer essa cena aí? Né? Então vocês lembram que São Tomé teria dito que só acreditaria que Jesus Cristo tinha ressuscitado, né, se ele visse e tocasse nas feridas, né, de Jesus Cristo para poder ter certeza que era ele. Né? Então tá aqui o São Tomé tocando na ferida de Cristo, né, vendo se era verdade mesmo. Ou seja, essa aí é verdade. O São Tomé, digamos assim, é a encarnação do sétimo. Eu só acredito vendo e pegando, enfim. Né? Então, o ceticismo basicamente é isso. Você duvidar de tudo. É aquela proposta, né? Famosa lá do Descartes, né? Você deve duvidar de tudo, a não ser de uma coisa que você existe, pelo fato de você pensar, né? Penso, logo existo. Né? Então seria mais ou menos aquele tipo de princípio de pensamento, né? que pregava então os pensadores aí dessa escola do ceticismo, tá bom? Que foi fundada por Pirro de Élida, né? Ou de Elis, cada um fala de um jeito, né? Mas tem esses dois nomes aí por questões de ortografia, de léxico, né? Próprio de cada região. Mas enfim, deixa para lá, isso não é assunto para agora. Né? Então, o fato que o ceticismo ele pregava justamente isso, viu, gente? Você não deve acreditar nada. E por que eles dizem que você não deve acreditar em nada? Porque eles acreditavam que a verdade absoluta, né, a verdade universal, né, se ela existia, ela era inalcançável para os homens. Os homens não tinham a capacidade de alcançar a verdade. E talvez ela nem existisse. Tá? Então eles consideravam as duas possibilidades. Né? Então, em cima disso, o que eles pregavam? Olha, então, na nossa opinião, isso é muito parecido com o que os sofistas, né, os pré-socráticos lá, pensavam. Falou assim, então, se a verdade é inalcançável, talvez nem exista, não é? A melhor coisa que a gente pode fazer é evitar o julgamento. Tá? Ou seja, a gente não deve ficar julgando as coisas nem as pessoas. Por quê? Porque todas as pessoas vivem de acordo com o quê? Vivem de acordo com o seu modo de pensar. E já que não existe a verdade absoluta, então está todo mundo certo. Então não tem que ficar julgando ninguém. É o que eles chamavam, tá legal? De suspensão do julgamento, tá legal? Então, e que inclusive tinha um nome, tá legal? Que era a epoque, tá legal? A epoque. A epoque, eu acredito que isso tenha na apostila de vocês, deve ter. Epoque quer dizer justamente isso, a suspensão do julgamento, pelo fato de que não existia verdade, existia sim opinião. Tá? E esse Pirro, né, de Élida, ele chegou a essa conclusão porque ele julgava que o jeito de pensar grego estava certo, né? Os valores deles eram os corretos, enfim. Só que quando ele foi com o Alexandre o Grande, porque ele
ele fazia parte do exército de Alexandre o Grande, né, esse filósofo. Então, quando ele foi na campanha de Alexandre o Grande, ele foi notando, né, que as pessoas dos povos que eles iam conhecendo pensavam de uma forma completamente diferente da dos gregos. E nem por isso eles não tinham uma civilização desenvolvida. Né? Então ele foi conhecendo outras civilizações que tinham um refinamento de pensamento, um refinamento na área da arquitetura, das artes, de uma forma geral. Ele foi olhando tudo aquilo, achando bacana também, e falou: pô, então não existe uma verdade, não existe uma cultura, um jeito de pensar que seja o certo. Né? Eu acho que todo quanto é jeito de pensar está certo também, então no final das contas não tem verdade. O que existe são apenas opiniões, tá certo? Vamos voltar aqui então aos slides, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Então tá aqui, ó, Pirro de Elis, né? Tá a data aí de vida dele, tá joia? Diante da impossibilidade de se chegar à verdade, o sábio deve ser o quê? Indiferente. É o que eles chamavam de apatia, ou seja, apatia. Né? Então, se vocês virem escrito apatia aí, né? É o que quer dizer apatia no grego antigo. Pois não existe nada que seja digno de interesse ou de temor. Tá legal? Ou seja, você não deve julgar as pessoas e ao mesmo tempo também você não deve temer nada, tá legal? Por quê? Porque não existe verdade. Você vai seguir o seu pensamento, tá legal? Você deve viver de acordo com aquilo que você acha, que você acredita, enfim. Certo, gente? Então vamos lá, né? Aí, sem opinião ou julgamento, pois qualquer que seja não poderá ser tomado como necessariamente verdadeiro. O ideal de vida cético busca a ataraxia, né? Através da apatia, que é a indiferença também, tá? Como eu estava falando aqui, tá joia? Então, através da apatia se chega à ataraxia, né? Que é a tranquilidade da alma, por meio de suspensão do juízo, tá bom? Vamos passar para a próxima escola aí, tá? Que vai ser o estoicismo, fundado aí por Zenão de Sítio, né? Então, gente, o estoicismo, né? Eu não sei se vocês estão notando, mas a filosofia, as ideias, os valores dessas escolas aí da filosofia helenística, ela tem ideias muito parecidas entre elas, então é muito fácil você fazer confusão entre uma e outra. E eu vou confessar para vocês, até eu mesmo às vezes fico me pegando, pô, essa ideia de qual escola mesmo, por quê? No final das contas, elas têm em comum, todas elas, a busca da felicidade, por isso que elas são voltadas para o indivíduo. Tá legal? Então se dizia, né, que no caso lá do ceticismo, que a filosofia ela só tinha uma única função, que era levar felicidade ao homem. Tá legal? O cinismo também, né? O epicurismo, o estoicismo, eles diziam isso. A finalidade da filosofia é trazer felicidade para as pessoas. Né? De uma forma geral, né, eles não acreditavam que pudesse haver uma verdade que pudesse ser tida como absoluta. Né? Então, isso é uma característica meio que geral deles. Eles acreditavam, no caso aqui do estoicismo, né? Eles acreditavam que existia uma racionalidade, sim. Né? Eles não queriam dizer com isso que a vida era totalmente desprovida de racionalidade, de razão, que existia uma coisa racional ordenando, né, o universo, tá joia? E que o homem deveria buscar conhecer isso sim. Né? Então eles não negavam a busca desse elemento da verdade aí. Tá? Mas, por outro lado, eles diziam que essa busca do conhecimento da verdade ela só tinha um objetivo, era a felicidade do homem. Tá legal? Então, por isso que você encontra pensamentos e ideias muito semelhantes entre essas diversas escolas do helenismo, tá bom? Então vamos voltar aqui para o slide, né? Aí vocês estão vendo aqui que o sistema estoico, né? O sistema de pensamento deles, ele dizia, né? O Zenão aqui, tá joia? Que era dividido, né? A parte do conhecimento da filosofia dele, né? Que ele criou, tá joia? Era dividido entre física, tá? Que seria o estudo da natureza de uma forma geral, que seria a raiz, o princípio, né? Da filosofia dele. E aí depois passaria pela lógica, né? Para você poder o quê?
compreender melhor essa natureza, né? E inclusive até mesmo afastar ideias que antagonizassem com aquilo que você conseguia compreender dessa natureza, tá bom? Isso seria o tronco. E os frutos dessa árvore, então, portanto, ele comparava o sistema dele com uma árvore, né? E os frutos dessa árvore seriam, então, a ética, que é uma coisa individual. Então, no final das contas, né, o fruto da filosofia deveria ser o quê? Uma vida voltada para a ética, tá? E aqui embaixo tem um ponto que eu acredito que seja fundamental para o entendimento do que foi o estoicismo, né? Ação conforme a natureza, tá bom? Então, gente, é o seguinte, o que quer dizer isso? Os filósofos, né, do estoicismo aí, tá joia? Eles afirmavam que existia o macrocosmo, tá joia? O macrocosmo seria o mundo, o universo, tá joia? E existia o microcosmo. O que era o microcosmo? Era o homem. Tá? E ele dizia que se o homem, que faz parte do macrocosmo, não vivesse de acordo com as ordens, digamos assim, desse macrocosmo, ele estaria agredindo sua própria natureza. E isso o levaria à ruína, à infelicidade. Né? Então, como caminho para a felicidade, o homem deveria buscar conhecer melhor a natureza para viver de acordo com ela. Tá? Nesse sentido, tá, de viver de acordo com a natureza, com as leis da natureza, né, nesse sentido eles afirmavam, né, que você deveria aceitar aquilo que era natural. Você não brigar, não ir contra aquilo, porque aquilo poderia ir contra a natureza, né? Contrariar a sua própria natureza, isso pode te levar, como já falei, à ruína e à infelicidade. Então você deveria observar, compreender bem a natureza e viver de acordo com ela. Né, dentro da racionalidade que eles não abriam mão. Tá? Então, você procuraria, através da lógica, da racionalidade, compreender melhor a natureza e assim procurar viver de acordo com ela. Isso, no final das contas, tinha um objetivo prático. Era o quê? Aquilo que era natural, se é natural, é o quê? É inevitável. Se é inevitável, você não deve o quê? Se preocupar com aquilo. Tá? E se você não se preocupa, você vai alcançar o quê? A apatia. Ou seja, a apatia. Tá vendo como é que é muito parecido? Chegando à apatia, você vai alcançar, ou seja, que é a indiferença, né? A apatia. Quando você chega a esse ponto, você vai alcançar o quê? A calma, a ataraxia, né? A calma da alma. E aí você vai estar tranquilo, você vai ser feliz. Tá? Então, por exemplo, a morte. Tá? O que é que os estoicos diziam a respeito da morte? Tá? Então, vamos lá. Eles diziam que a morte era algo natural. Se a morte era algo natural, tá? Então você não deveria se preocupar, porque, por exemplo, a morte, ela vai acontecer, então você não deve se preocupar com ela, tá joia? Então, esse era o ponto de vista dele. Qualquer outra coisa, né? Por exemplo, se você ficasse doente, se você tivesse qualquer problema na vida e tal, e se fosse algo provocado pela própria natureza, ele dizia, você não tem que ficar se preocupando com essas coisas. Por quê? Porque elas fazem parte da natureza, elas acontecem necessariamente. Então, você não deve realmente se preocupar. Tá certo? Então, essa era a base do pensamento, né, dessa escola aí, tá certo? Era observar a natureza, viver de acordo com ela. Continuando aí então, tá, gente? Olha só, isso aqui a gente já comentou, né? E tá falando aqui do destino, determinismo. Tá? O que é esse determinismo? São aquelas coisas que fazem parte da nossa vida, mas que são determinadas pela natureza, como, por exemplo, eu citei aqui o caso da morte. Tá legal? Então, se aquilo é natural, você não deve se preocupar. Eu estou citando o caso da morte, que é o mais dramático, é o mais radical, né? Mas qualquer coisa que viesse da ordem natural das coisas, você deveria aceitar aquilo como sendo uma coisa natural. Aceitando, você vai se resignar, tá bom? E se resignando, você vai alcançar o quê? A ataraxia, que é a tranquilidade da alma. Perfeito? Deu para sacar aí, gente? Vamos para a próxima, então? Tá? Próxima escola. Não, a gente ainda está aqui com o Zenão ainda, tá? Desculpa.
Está falando aqui do estoicismo romano-latino, citando aqui os seus principais representantes, né? Sêneca, Epicteto, né? E Marco Aurélio. Inclusive esse aqui foi imperador, né? Imperador Marco Aurélio, que era chamado de o imperador filósofo, tá certo? As coisas dependem de nós e as que não dependem de nós, né? Ou seja, você vai fazer o que, gente? Você vai se preocupar com as coisas que dependem de você. Aquilo que não depende de você, larga para lá. Né? Eu mesmo, para falar a verdade, gente, eu costumo dizer para muita gente, assim, gente, problema, você tem dois caminhos. Ou você resolve ele, ou se você não consegue resolver isso que está além das suas forças, você não pode fazer nada com ela, desencana. Tá certo? Então você tem que procurar viver assim. Tem problema? Não fica pensando, sofrendo por causa do problema, não. Tenta resolver. Tá certo? Se aquilo é impossível de resolver, então desencana, deixa o pau quebrar. Né? Você vai fazer o quê? Vai ficar preocupando? Né? Então, quando a gente fala isso, muitos alunos às vezes costumam a confundir um pouco e achar que a gente está falando porque o cara não esquenta a cabeça com nada. Não é bem assim. Tá? Nós vamos ver ainda falando aí sobre os estoicos, né? Nós vamos ver que não era por esse caminho, não. Tá? O que eles diziam era justamente o que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Você tem um problema você tem um problema, aquilo te incomoda, claro. Se você está com um problema, aquilo te incomoda. Aí você tem esses dois caminhos. Vou solucionar. O que eu preciso fazer para solucionar? Tal coisa, tá bom, você faz aquilo. Tá? Solucionou, beleza. Não tem solução. Aquilo não depende de você, está além das suas forças. Ou às vezes, até mesmo antes de tentar, você já sabe que aquilo é impossível de você resolver, que você não pode fazer absolutamente nada para resolver aquilo. Então, se você não pode fazer nada, desencana, deixa o pau quebrar, vai fazer o quê? Não despreocupa com aquilo, não preocupa mais, entendeu? Simplesmente aceita aquele lance da resignação. Tá joia? Deu para sacar isso aí? Então vamos voltar aqui para os slides, que tem uma outra coisa também importante. Né? Tá falando aqui, ó, a indiferença, que é a apatia, que isso eu já comentei, e autocontrole. Isso aqui é uma coisa importante, viu, gente? Olha só, os estoicos, né, eles pregavam, tá joia, que você deveria levar uma vida de austeridade. Ou seja, quanto menos você fosse dependente das coisas, melhor para você, tá? Então, eles diziam isso. Tá? Que se você ficar aceitando coisas que de repente não são tão importantes assim, mas como importantes para você, se você aceita isso, você vai criando uma certa dependência em relação àquilo. A não ser, claro, qual que é o limite para isso aí? É aquilo que é natural. Por exemplo, eu preciso de comer. Então não tem jeito. Eu não posso escolher não comer, porque senão eu vou morrer. Não é isso que eu quero. Né? Então é da ordem natural que você coma. Tá joia? Mas eu preciso de comer, por exemplo, um profitore, eu preciso de comer, vamos falar assim, uma sobremesa gostosa. Né? Não, qualquer fruta, qualquer coisa, por mais simples que seja, é o suficiente para poder nutrir o meu corpo. Né? Eu dei engasgado aqui que eu tentei lembrar o nome de um doce, cara, que é muito bom. E, cara, depois eu vou lembrar, tá? Desculpa o lápis da minha memória aqui, mas não vou conseguir lembrar, não. Mas larga pra lá, não esquenta a cabeça, não. Tá? Mas vocês entenderam, né? Eu não preciso de comer uma coisa né, de outro mundo, feita por um chefe de primeiro. Não, cara. Alimentar. Pronto. Tá certo? Nós vamos ver que a outra escola que a gente vai estudar vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas deu para entender aí, gente, essa questão do autocontrole que está sendo dita aí pelos estoicos, né? É você ter um controle sobre os seus impulsos. Né? Você não agir por vontade, por desejo, por impulso, sim apenas pela necessidade. Tá? Então eles pregavam, né? Uma vida disciplinada, uma vida de austeridade, né? Se atendo somente aquilo que é necessário à sua sobrevivência, evitando o luxo, evitando as coisas que são supérfluas. Né? Eu não sei se vocês estão notando aí, gente, mas todas essas escolas aí, mas de uma forma mais intensa, aí, os estoicos, têm uma afinidade muito grande com o pensamento cristão. Né? Se vocês observarem os ensinamentos de Cristo, vocês vão encontrar mais ou menos ideias semelhantes a essas que os filósofos helenísticos, né, diziam. Tá legal? Então vamos lá.
vamos passar aqui, eu acho que deu para a gente entender o estoicismo. Agora vamos falar do epicurismo, né? Uma escola aí que foi fundada por quem? Por Epicuro, daí o nome epicurismo, né? Isso aí deu para deu para perceber, né, gente? Então vamos lá, né? Vamos ver aqui alguns dos pontos aí do epicurismo. Aí nós temos aqui o primeiro ponto: a realidade é perfeitamente penetrável e cognoscível pela inteligência do homem, sendo a felicidade o que deve buscar. Então, a filosofia, a razão, né, a capacidade intelectual, racional, lógica do homem, ela serve para a busca da felicidade, né? E para ele, né, para os epicuristas, a felicidade é a falta de dor e de perturbação. Tá joia? E aí, com relação à dor, viu, gente? Tinha aquilo que se chamava o tetrafármaco, né? Ou seja, os 4 remédios da alma, tá certo? E nesse caso, no caso da dor aqui, né, o que é que Epicuro dizia? Ele dizia o seguinte: olha, a dor ela é natural. Não tem como você viver uma vida e não sentir dor nenhuma. Alguma dor você vai sentir na vida, tá legal? É, então, a primeira coisa, você não deve se preocupar com ela porque é natural. É parecido lá com dos estoicos, né? Então, você não deve se preocupar com ela porque é natural. Mas, principalmente, porque a dor, se ela é, se ela é fraca, se ela é pequena, então ela é suportável. Então, você não deve se preocupar com ela, tá? E se for uma dor muito intensa, é sinal que ela pode te levar à morte, tá? E aí você vai falar, pô, mas eu não vou preocupar com isso. Aí, o que ele dizia com relação à morte? Você também não deve se preocupar com a morte, tá? Então ele dizia isso. Não se preocupe com a dor, não se preocupe com a morte. Tá? E por que ele dizia que você não deve se preocupar com a morte? Porque ele dizia que a morte era a sua ausência. Tá legal? Se você está presente, é sinal que a morte não está presente. E se a morte estiver presente, aí você está ausente. Então você não deve ter medo, tá legal? Você nunca vai se encontrar com a morte. É mais ou menos isso, né? A morte para ele era a suspensão dos sentidos, né? Você simplesmente, a morte representava isso. Você deixar de sentir, você não vai sentir mais nada, tá legal? Ele dizia que inclusive a alma, né, era também feita de átomos e que quando você morria, não só o seu corpo, mas a sua alma também se dissipava e se transformava em outros seres, né? Então que você voltava para a natureza, né? Então ele dizia que você não devia se preocupar nem com a dor, nem com a morte. Por quê? A dor, se ela for muito intensa, ela vai te levar à morte e você não deve se preocupar com a morte. Ou então ela é fraca, ela é suportável, dá para você conviver com ela, tá? Já que eu estou falando do tetrafármaco, né, eu já vou falar dos outros remédios também para a alma. Né? Ele dizia também que você não deveria temer os deuses, porque muita gente vivia preocupada em agradar os deuses. Eu falei, não, não preocupa não, gente, porque olha só, esses deuses, se eles existem, né, eles vivem no intermundo, né? Ele acreditava que existia, mas ele dizia, ó, esses deuses, se eles existem, eles vivem no intermundo, ou seja, num lugar que não tem nada a ver com isso aqui, é uma outra dimensão, tal. E eles não estão nem um pouco preocupados com você, o que você está fazendo, deixando de fazer. Então, sabe esse papo de ficar fazendo sacrifícios, né, para os deuses, fazer orações? Cara, você está perdendo teu tempo. Eles estão se lixando para você, entendeu? E outra coisa, como eles estão se lixando para você, eles também não vão fazer nada contra você, porque eles não estão preocupados, entendeu? Em saber o que você está fazendo, deixar de fazer, o que está acontecendo na tua vida. Eles estão vivendo a vida deles lá no outro lugar, tá nem olhando para você, entendeu? Então não vai adiantar nem você ficar puxando o saco deles, vamos falar assim. E também você não deve nem ficar com medo deles, porque eles também não estão nem sabendo o que está acontecendo. Você fala, vive a tua vida aí, esquece dos deuses, não se preocupe com eles, tá? Era um dos remédios. Então, você não deveria se preocupar com a morte, você não deveria se preocupar com a dor, né? Você também não deveria se preocupar com os deuses, tá bom? Você não deveria se preocupar com nenhuma dessas coisas aí, tá certo? Vamos continuar aqui, tá? Que eu acho que eu já fui muito além. Vamos lá, felicidade é a falta de dor, que não deve ser, e de perturbação, né? Então ele pregava que você também deveria chegar aí a apatia, ou seja, apatia, não se preocupando com as coisas, que aí você alcançaria a ataraxia, né? Para atingir essa felicidade e paz, o homem só precisa dele mesmo. Ele não precisa de muita coisa. Você já deve ter ouvido essa frase, né? O homem não precisa de muita coisa para ser feliz. Vem daí, tá? Do epicurismo.
Não lhe serve, portanto, a polis, as instituições, a nobreza, as riquezas, os deuses, o homem perfeitamente autárquico, ou seja, ele é independente, tá legal? É isso que ele quis dizer aqui, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Bom, gente, aí esse slide aí, né, que vocês estão vendo, ele vai trazer um tema que faz parte do quarto remédio aí, né? Do epicurismo, né? Que eu falei que o homem não deve temer a dor, não deve temer a morte e não deve temer aos deuses, né? Então são três grandes preocupações que ele falou, não é bobagem você ter isso aí. E por último, ele dizia que o prazer, né? O bem, tá certo? Era uma coisa que estava disponível a todos. Todo mundo que está vivo aqui pode sentir algum tipo de prazer nessa vida, tá? Então, a única coisa que ele dizia era o seguinte: olha, você só tem que tomar cuidado com uma coisa, tá joia? Deixa eu voltar aqui para minha imagem. Você só deve tomar cuidado com uma coisa. Não se apegue demais às coisas que não são necessárias, as coisas supérfluas, tá? Se atenha àquilo que realmente você precisa, aquilo que é necessário. Porque se você começar a ficar muito apegado, né, aos prazeres que não são tão necessários assim, você pode se escravizar por eles, pode se deixar escravizar por eles, aí você vai ficar dependente. Tá legal? E qual que era o problema disso, gente? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no slide que fica mais fácil acompanhar o raciocínio, tá bom? O bem é prazer. Então você deveria buscar o prazer. Ele dizia que você alcançar a felicidade, além de você alcançar aquele estado de paz espiritual, de apatia, né, diante das que você não ter preocupações, a felicidade também era feita de prazeres. Então você deveria buscar o prazer. Porém, não é uma busca totalmente indiscriminada pelo prazer, não, viu, gente? Ou seja, você não vai viver a vida só atrás de prazeres, não. Você tem que observar, tem uma regra para você poder viver bem com os prazeres que estão disponíveis para você, tá? Então vamos lá. Cadê aqui? Achei. Ó, então olha só. Ele classificou os prazeres, né, em três prazeres distintos. Existem aqueles que são naturais, tá? Que é o prazer de comer, por exemplo. Tá? E ele é necessário. Você sente fome, quando você come alguma coisa, você sente prazer, você está matando a sua fome. Então é um prazer natural, porque você precisa dele. É natural, da sua natureza ter que comer, tá bom? E você tem os prazeres que são naturais, vêm da natureza, porém não são necessários. Por exemplo, comer. Comer é um prazer natural, mas é necessário, tá? Mas comer como eu estava falando, acho que é profiteroles, lembrei o nome do negócio. Você comer um profiteroles ou você comer aí, né, uma ambrosia, tem que comer essas coisas para você ter prazer, tá legal? Ou seja, ele dizia que comer era um prazer natural e necessário. Mas comer um sorvete, uma coisa extremamente gostosa, sei lá, ele não era necessário. Tá? Você não precisava dele. Você fala, não, mas eu não consigo viver sem um sorvete. Tá bom? Pronto, virou escravo do sorvete. Então você já vai passar a ter uma preocupação. Ele dizia que então, quanto menos preocupações, quanto menos apegado a coisas não necessárias, mais feliz você vai ser. Tá? Então, ele dizia que para alcançar a felicidade você deve buscar sim o prazer, mas você deve se concentrar no quê? Nos prazeres naturais e necessários. Os naturais não necessários, tudo bem, de vez em quando, mas você não pode achar que você depende disso, tá legal? Então, os prazeres naturais necessários, você deve buscar sempre. Os prazeres naturais e não necessários, de vez em quando. Não tem problema, tá legal? E os prazeres não naturais e não necessários, como por exemplo o quê? A riqueza, o poder, entendeu? O status social, ou seja, ostentação, sabe? Esse tipo de coisa. E também o desejo de poder, de querer mandar nos outros. Ele dizia, olha, isso aí não vai te levar a felicidade nenhuma. Sabe por quê? Porque esses prazeres que não são naturais, ou seja, eles são inventados pelo homem, o homem que criou esse negócio de poder, tal, isso não tem na natureza, tal, não, né? O homem que criou isso aí para a vida dele. Se você buscar esse tipo de prazer que não é natural e, portanto, não necessário também, você vai se escravizar por ele. Por quê?
Porque ele dizia que esses prazeres aí, eles são insaciáveis. Falou assim, cara, por mais poder que o homem tenha, ele não vai estar satisfeito, ele vai querer mais. Riqueza, luxo, ostentação. Quanto mais ele tem, mais ele vai querer. Ele não vai querer parar nunca. Virou escravo. Vocês estão entendendo? Então, esse era um dos remédios dele. Né? Ele dizia, falou assim, ó, o prazer ele está aí para todo mundo pode ter prazer, desde que você não fique encanado aí com os prazeres que foram inventados aí pelo homem, tá certo? Que não são naturais. Vamos voltar aqui então um pouquinho, tá? O sumo bem, a ausência de dor no corpo e na alma, né? E para curar as dores da alma, você tinha a filosofia. A filosofia seria a cura para a alma, tá? O mal não existe para o sábio. Por quê? Porque ele não teme a morte. A morte não é o mal, ele não se preocupa. É como se a morte não existisse. Ele dizia que a morte não era nada para o homem, né? Que enquanto o homem estava presente, a morte estava ausente. E quando a morte estava presente, o homem estava ausente. Então eles nunca se encontram, a morte não é nada. É como se ela não existisse. Tá bom? Então você não deve nunca se preocupar com a morte. O mal da alma se cura pela filosofia. Lembra que eu falei aqui? O mal do corpo ou é fraco e suportamos, ou é forte e dura pouco, pois leva à morte. Você não deve se preocupar com a morte. Tá bom? Então, gente, deixa eu ver aqui se a gente tem. Não tem mais não. Tá bom? Essas seriam as ideias básicas, tá? Deixa eu dar só uma conferida no material de vocês para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não falei sobre isso aqui, tá tranquilo, né? Eu acho que não esqueci de falar nada não, viu, gente? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para a gente não ficar no prejuízo aí. Tá? Não. Falei tudo. Tá legal? Gente, então é o seguinte. O esquema mudou, tá? Antes eu passava o que eu queria que vocês fizessem no próprio vídeo, né? Mas a gente recebeu instruções que era para a gente, quando a gente fosse passar o link do vídeo, no próprio link a gente já deixasse por escrito, ao invés de estar no vídeo, né? Deixasse por escrito quais tarefas, quais exercícios eram para vocês fazerem, tá bom? Então depois eu vou fazer, no que for necessário, vídeos com explicação dos exercícios anteriores, caso isso seja necessário, tá bom? E na medida em que vocês forem tendo dúvidas, né, independentemente se vai ter a live, se não vai ter, tá? Independentemente disso, vocês vão colocando aí na própria área de comentários do YouTube, vocês vão deixando, né, nos comentários aí as dúvidas de vocês. Eu estou falando isso em todo vídeo, estou batendo, martelando nisso aí, né, porque é o meio, na minha opinião, é o meio mais eficiente do aluno tirar a dúvida dele. Né? Porque se ele assistiu a videoaula e foi lá, assim, assistiu a videoaula, teve dúvida, já vai ali e coloca a dúvida dele para a gente poder explicar depois. Né? Vou lá, leio e tal, e depois vou responder ali nos próprios comentários, eu vou responder o comentário dele. Né? Se o aluno for depois estudar no livro, na apostila, e também tiver dúvida, aí o que ele vai fazer? Vem aqui no canal de novo, né? Pega o link lá de novo, entra no canal, vai lá, deixa a dúvida dele que a gente vai respondendo, tá certo? Tá legal? Então, as informações, as instruções com relação às tarefas, os exercícios que vocês vão fazer, vocês vão receber junto com o texto onde vocês vão ter o link. Né? Então, quando a escola estiver enviando o link para vocês, ali no link já vai estar informando para vocês por escrito, né, o que deve ser feito. Tranquilo? Combinado assim? Gente, valeu, muito obrigado pela audiência, tudo de bom para vocês.